Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Gelson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, mas aqui eu quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, um abraço a todos, sejam bem-vindos. Que o nosso Deus possa lhe cobrir vocês com todas sortes de bênçãos, né? E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, compartilhe, assiste os vídeos, comentam. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu like, né? Ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Hoje, meus queridos, eu estou aqui embaixo de uma árvore, meditando na palavra de Deus e parei aqui um pouco, né? Para gravar um vídeo para o canal, compartilhar com você uma mensagem, né? Porque nós que vivemos o Evangelho da Graça, é assim, aonde a gente chegar, aonde a gente está bem para falar do amor de Deus. Mas o que eu estava meditando é porque a religião criou um Satanás, um ser. E eles falam caiu do céu para medir força com Deus. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Deus criou todas as coisas. Deus não vai aceitar um adversário para medir força com ele aqui na terra. Né? Davi, o rei Davi falou nessas coisas. E se você for ler ali em Êxodo, ali, as pragas do Egito, eu vou ler exclusivamente ali a sexta praga do Egito para nós entender. E Mateus, né? A gente vai entender como Deus age. Só que o sistema religioso diz que Deus criou um anjo de luz lá no céu, e esse anjo foi expulso porque rebelou contra Deus. Se isso acontecesse, tivesse de acontecer, Deus eliminava esse anjo lá mesmo, ele não chegava aqui na terra. Porque os homens que agiram contra Deus aqui na terra, Deus eliminou todos, né? No dilúvio. E há várias passagens que isso aconteceu, que Deus, né? Até a mulher de Ló, né? O que aconteceu com ela? Como Deus vai aceitar um Lúcifer aqui na terra para medir força com ele? Então eles falam isso e cita lá o Ezequiel 28 ali que fala do rei Irão, o rei de Tiro, um rei que era parentado de Davi, que negociava com Davi, morava numa ilha lá no mar, né? E negociava com Salomão. Ele construiu o templo de Israel, esse rei. Ele era um rei formoso, um rei inteligente, um rei que mexia com o negócio. Quando você vê o contexto daquele texto, você vai entender que ali está falando de um homem, de um rei, e não de um Satanás, de um ser celestial que caiu do céu. Quando fala também de Lúcifer, está falando de luz, traduzido do hebraico para o grego, né? Para o português, aí você vai entender que está falando de uma luz e não de um ser, né? Um ser celestial que veio para atormentar a Deus. Vamos ler um pouco do Salmo 139 para nós entender. Davi escreveu o Salmo 139 falando com Deus, né? Ele diz assim no versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Olha, Davi falou assim, ó, que Deus conhece todos os meus caminhos. Então, ele vem falando do assentar, do levantar, e aqui ele fala que Deus conhece todos os meus caminhos. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um rei que Deus amava muito. 139:4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, tu tudo conhece, tá vendo? Antes que Davi comece a falar, Deus já conhece o que Davi vai falar. Sim, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tu me cercaste
em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não o possa atingir. Então não tem como. Se Davi já entende isso, como Deus vai deixar um ser tocar em você? Veja que nem eu estou falando, mas é o que está escrito. Não foi eu que escrevi isso daqui. Tudo o que o homem é, Deus sabe de tudo. Tudo que o homem é, Deus sabe de tudo, pois se foi Deus que fez. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Não tem como. Para onde você for, aonde você esconder, aonde você, Deus está ali. Porque foi Deus que fez tudo. Deus está presente em tudo. 8. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Céu é sepultura, viu, gente? Se eu deitar até na sepultura, Deus está lá. Não foi só com Davi, é para com todos nós. Há duas sementes na terra? Sim, há duas sementes. Sim, mas Deus sabe das duas, né? Simbolizando aí o joio e o trigo. Deus sabe quem é quem. 9. Se tomas as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então não tem como a gente falar assim que tem um... Não, Deus afasta e deixa Satanás tomar conta. Não, isso não existe. 11. Se eu disser, oculte-me as trevas, torna-me em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, para Deus não tem de noite, não tem de dia, tudo para Deus é a mesma coisa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Deus que criou o dia, foi Deus que criou a noite, foi Deus que criou o homem, entende? 3. Pois tu formastes os meus rins, entristecestes-me no vento de minha mãe. Eu te louvarei, porque de mim, de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Só até aqui, só até o 14. Aqui dá para nós entender que Davi já sabia da soberania de Deus. Davi, ele era um rei segundo o coração de Deus. Então o homem, hoje ele prega dizendo que tem aí um ser aí, um adversário de Deus. Não existe, meus queridos. Não tem como. Às vezes a gente vai numa igreja aqui na quarta-feira, né, uma igreja do sistema religioso, está expulsando demônio nenhuma, mas se você for em 1000 igrejas, você no mesmo horário, todas elas estão expulsando demônio. Quantos demônios são esses? Eles rendem tanto assim? Olha, é uma coisa para ser pensado. Então, meus queridos, eu não acredito, porque na Bíblia, quando você vai aprofundar mesmo os estudos, você não vai ver lá esse Satanás. Na crença egípcia lá dos egípcios, dos egípcios lá tinha os deuses, tinha um monte de deus, tinham essas coisas, né? De acordo com o povo de Deus, os filhos de Deus foram se misturando, eles foram levando essas crenças de demônio. Mas um homem com a mente perturbada, ele é um demônio. Um homem sem Deus com a mente perturbada, ele é um demônio. Deus não diz a Caim por que matou Abel, se foi um Satanás que entrou em Caim, entende? Então são muitas coisas que tem que ser pensado. A sexta praga do Egito, Êxodo 9, a partir do versículo 8, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalha para o céu.
diante dos olhos de Faraó. Então Deus manda Moisés pegar ali, Moisés e Arão pegar a cinza e espalhar para cima diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E, ele, e eles tomaram cinza do forno e, e apresentaram-se diante do Faraó, e Moisés a espalhou para o céu. E ela se tornou em tumores que arrebatavam em úlceras nos homens e no gado. Tá vendo? Eles fizeram lá o que Deus mandou, que é uma praga, né? E essa cinza espalhada se tornou um pó fino, se tornou ali úlcera no gado e nos homens. Então o que Deus manda, ele faz, é ele que faz, do jeito dele, não do jeito que o homem quer. O homem tem que só obedecer. 11. Os magos não podiam matar-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios, né? Agora aqui que eu quero falar, o versículo 12. Deus puniu o faraó aí, né? Todos até os magos aí, que eles não podiam nem ficar em pé. O gado, puniam até o gado, diante ali dos olhos de faraó ali, do faraó do Egito ali. Mas veja bem o que aconteceu no versículo 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora você vai entender. Deus fala com Moisés e Arão, vai lá, pega a cinza, joga para cima, na presença de Faraó, ali dos olhos de Faraó, vai virar o gado, o povo, os magos ali, tudo vai virar em cinza, né? Os magos é aqueles caras que ficavam ali na presença do rei fazendo aquelas magias ali. Então, esses caras não podiam nem ficar em pé. Só que o faraó, com essas pragas aí, ele tinha que liberar o povo para ir embora. Mas o mesmo capítulo, o mesmo versículo, no final, no versículo 12, diga: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha aí para ver, é Deus ou não é? Então quem faz, quem manda e desmanda é Deus, meus queridos. Não há um ser aqui para medir força com Deus, como ensina no sistema. Eu fico olhando, é umas coisas que a gente vê, uns ensinamentos, e o povo gosta, e muitas pessoas, né, não buscam conhecimento. Porque não é difícil de você entender. Basta você ler na sua Bíblia a palavra de Deus e você buscar conhecimento. Porque a própria Bíblia fala que Deus endurece o coração de Faraó, depois Deus amolece o coração de Faraó através ali da punição, e Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Entende? Deus não falou que foi um Satanás, e nem aqui ninguém falou que foi um Satanás que endureceu o coração de Faraó. Não, foi o próprio Deus. Salmo 139, Davi diz que Deus conhece tudo. Deus fez tudo do jeito dele, como ele quis, né? Ele conhece o assentar, o levantar das pessoas. Como agora tem um ser que pode medir força com Deus? É para ser pensado isso daí. Aqui em Mateus 2, eu vou ler aqui também a partir do versículo 3, a fuga para o Egito. Presta atenção, outro fato curioso. Mateus 2, versículo 3. Aqui todos nós sabemos que foi a visita, né? No início aqui, falando da visita dos magos a Jesus, né? De Nazaré, que nasceu em Israel. E Herodes queria adorar, mas no sentido de matar Jesus. E ali ele fala com os reis,
né, com os reis magos ali para voltar e passar por Jerusalém. Já tem uns vídeos aí falando sobre isso, mas o texto eu acho tão interessante, né? Porque dá para saber aqui que não foi Satanás, que sempre foi Deus. Presta atenção aqui nessa leitura que eu vou fazer, que você vai entender. Eu vou ler Mateus 2, do 13 até o 16. Mas você pode ler o texto todo aí, que para você é muito bom. E havendo eles se retirado, eis que os anjos do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Eles aqui que fala no texto é os reis magos, né? 14. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José, no caso. 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foram dito da parte do Senhor pelo profeta do Egito. Pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Né? O profeta tinha falado isso aqui. Então, para ficar escrito. Do Egito chamei o meu filho, né? Então Herodes, vendo que foi iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo de que com precisão inquiria dos magos. Então, presta atenção aqui. Deus manda José pegar Maria, Jesus e descer para o Egito. Beleza, foi para o Egito. Porque Deus sabia do coração de Herodes. Que Herodes endureceu o coração e ia matar todas as crianças de 2 anos para baixo, contando do nascimento de Jesus, né? Não seria mais fácil Deus ter matado Herodes para evitar uma matança das crianças? Entende? Dessas crianças aí de 2 anos. Aqui não está falando que foi Satanás que entrou em Herodes para matar as crianças. Não, está falando que Herodes mandou matar. Porque Herodes sentiu iludido ali com os reis magos e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, segundo o tempo que Jesus nasceu. Aqui agora dá para entender como Deus trabalha. Deus deixou que isso acontecesse. Deus deixou que essas crianças morressem. Se nós for olhar assim, mas Deus é mau assim? Não, é os planos de Deus. O plano de Deus é esse. Ele faz para ele do jeito dele. O que nós temos é de adorar. Adorar, né, de corpo, alma, espírito, né, de coração, todas as forças que nós tiver para adorar. Porque Deus faz do jeito dele, como ele quer. E ninguém ousa em colocar o dedo sequer, no trabalho que Deus faz. 17. Cumpriu-se então o que for dito pelo profeta Jeremias. Jeremias diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando, seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem mais. Pronto, cumpriu. Deus sabia de tudo. Assim, Deus trabalha, entende? As crianças morreram porque o profeta já tinha profetizado que em Ramá, né, as crianças chorando, as mães lamentando e não queriam ser consoladas. Era esses meninos que iam morrer. Antes de Jesus nascer, o profeta já tinha profetizado. Naquela época dos profetas, porque hoje tem profeta dando profetada para todos os lados aí. E sabemos que não existe mais profeta. E sabemos que esses profetas aí são coisa da carne. Porque hoje nós já vivemos depois da cruz. Nós não vivemos antes da cruz. Nós já vivemos depois da cruz. Jesus morreu, ressuscitou, cumpriu a lei ali para os judeus, que Jesus de Nazaré é cumpridor da lei. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei dos judeus, veio tirar um fardo
deles, né? Dos judeus. Mas como o Brasil, bota Brasil, que a gente habita aqui no Brasil, moramos aqui, o brasileiro gosta de, né, copiar as coisas, pega as leis de Israel e traz para aqui. Para quê? Para colocar medo nas pessoas, viver debaixo de culpa, sentir culpado, tem que pagar dízimo, que tudo lei abolida, que não faz sentido para a nossa época, porque Jesus cumpriu esses fardos de lei que você hoje vai, paga dízimo, né, dízimos aí, que eu falar dízimo tem que ser no plural, que é muita gente que paga, entende? São coisas que não faz parte para brasileiro e nem para os judeus de hoje, porque foi cumprido. Todo aquele que entende a graça, que vive a graça, o evangelho da graça, entende que o dízimo, essas coisas de lei, esses rudimentos de lei já foi finalizado. Então, para nós hoje não faz sentido. O que nós temos que fazer é adorar a Deus, né? Porque todos os mandamentos encerrou em 2, como sabemos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, entende? E o demais, rudimentos de leis, ter fim. Você lê ali em Mateus 27, 28, que você vai entender. No ano 70 da era de Cristo, aconteceu a queda do templo de Israel. Por que não está na Bíblia? Porque a Bíblia finalizou por volta ali de 1500, né? Do ano 1500, 450, a ASC. Então, quando aconteceu a queda do templo, a Bíblia já tinha finalizado. Mas nas histórias de Israel, você vê ali o cumprimento da profecia de Jesus, ali de Mateus. Quando os discípulos chamam Jesus e mostram aquele templo, né? Jesus diz a eles: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E quando os discípulos chegam no Monte das Oliveiras com Jesus, que eles encontram Jesus ali, a sós, eles vão interrogar Jesus ali, para que Jesus conta para eles que dia essas coisas vão acontecer. Jesus começa a falar para eles: olha, vocês vão ser odiados por o meu nome, mas Jesus estava falando só para os 12 discípulos, os 12 apóstolos dele ali, entende? Jesus não estava falando para a nação. E o que aconteceu com os apóstolos de Jesus? Eles mataram, né? Eles mataram eles, porque eles foram odiados, porque eles pregavam o nome de Jesus, todos vão ser odiados por o meu nome. E aí Jesus falou assim: naqueles dias, todos para que não seja no inverno, aí das grávidas, aí das que estiver amamentando naquele dia, que será dificultosa a sua fuga. Então, entende? Se fosse ali o juiz final, ali Jesus não ia mandar ninguém fugir para monte, Jesus não ia mandar ninguém fugir para lugar nenhum. Jesus fala: se tiver 2 no campo, não volte à sua casa, se estiver no telhado, fuja de lá mesmo, de onde estiver. Você lê ali em Mateus 24, você vai entender, lê com calma, lê de novo, lê outra vez, até você entender. Porque Jesus ali, ele não está falando do fim do mundo. Até porque o mundo não vai ter fim. Era o fim do mundo judaico. Era o fim da queda de Israel ali. Porque precisava ter fim para acabar aquelas leis, para acabar aquelas tradições, né, a tradição judaica ali, para viver uma nova vida, uma nova Jerusalém na terra, ou seja, um Jerusalém ali, um Israel de paz, igual hoje. Hoje você não vê falar mais de guerra em Israel, como no passado. No passado era quase todo dia tinha guerra, era rei contra rei, rei matando rei, gente ali, nação, a própria nação contra a própria nação. Lê a história de Israel que você vai entender, meus queridos. Então é isso aí, meus queridos. Hoje foi só um vídeo curto aí mesmo, para compartilhar com vocês aí no canal. Comente aí, assiste, comente a mensagem, né? Se você gostou, se não gostou, entende? Põe o seu conhecimento aí para nós estar interagindo, né, no canal. Agradeço muito
por vocês assistirem meus vídeos. Eu vou ficando por aqui. Ante um outro vídeo, graça e paz a todos, né? Que o nosso Deus possa lhe cobrir de toda sorte de bênçãos. Até mais.